caros contigo. pretinhos. Olha. Ontem o Jornal do Almoço mostrou uma matéria sobre alguns amigos de Porto Alegre que fizeram uma vaquinha virtual para atualizar um jogo de RPG. A raiva no tá. A raiva na voz, cara. Tá, uma vaquinha pra Atualizar esse jogo. Pediram 80 mil reais. E conseguiram, Fetter, conseguiram arrecadar quase 2 milhões de reais. Não é possível, sério? Tá Mas que engajamento é esse? Isso, Tá o ouvinte escrevendo, isso me tira a esperança no ser humano. Não tenho nada contra esses jogos, não jogo e acho uma besteira, mas respeito quem joga. Mas as pessoas doarem Peraí, mas as pessoas doarem por uma bosta de jogo, ao invés de doar para as coisas realmente importantes, que eu nem preciso listar, um pouco de bom senso é suficiente para saber para quem realmente doar, se é que você pode doar. Para essa gente que doou quase 2 milhões ou 2 milhões para essa bosta de jogo, tomara que precise fazer uma vaquinha para um remédio que vai salvar a sua vida. Não, que isso. Eu vou doar não pra deseja coisa isso. mais estúpida que encontrar e foda-se o RPG. Um abraço, é o André Guido, de Barra do Ribeiro. O André Guido, André né? Pau erguido. Pau O erguido. André é power, né, cara? Legal que assim, André respeito, Power. mas eu acho que quem gosta é um trouxa. Tá certo. Eu acho Isso. Não, eu respeito Tu vê, muito, né? mas O poder de cara, engajamento eu do acho RPG, né, cara? não falem mal do RPG, Não, galera. poder de 2 engajamento. milhões. É, O cara, respeito às escolhas é uma coisa básica, fundamental, né, gente? Temos que verdade. garantir que isso seja observado. Eu tendo É a concordar verdade, com o ouvinte, O que André. assim, pra quem é de fora, fica assim difícil de acreditar que 2 milhões de reais foi feito pra atualizar um jogo, né? De RPG, De porra. RPG. Porque a gente olha na rua, tá tão ruim a situação, né, cara? Tá ruim muito tu vê difícil, tanta né, miséria, cara? tanta pobreza, e tu fica pensando assim, cara, o que dá pra fazer, né? E tal. E aí, quando muitas vezes as pessoas precisam de dinheiro, iniciativas e tal, assim, é difícil de arrecadar. E aí o poder de mobilização do RPG realmente surpreendeu. Surpreendeu Muito, né, bastante, né? 2 milhões é uma grana, É uma hein? questão de analisar em que cara, proporção, em que medida essas coisas, né? Não, é verdade. Mas concordo doeu. contigo, significam Porã. na vida das pessoas. Te doeu, concordo Rafinha? Tu contigo. achou que... Eu fico um pouco sensibilizado com isso, Tipo, cara. 80 mil já seria demais até Pra pra mim, ti. 80 mil é um absurdo, né, cara? Pra 2 atualizar milhões, um jogo de então. RPG, né? Não, mas é um jogo de RPG que as pessoas Então têm, ó, vamos arrecadar essa mas grana é cultura, aí. né, Rafinha? Mas é Tu que não uma pode ser coisa é contra a uma cultura, coisa e né? outra coisa é outra coisa, Rafinha. E outra São coisa é coisas outra coisa, é diferentes, verdade, cara. é E outra verdade. coisa é outra coisa completamente diferente. É Deixa eu trazer verdade, mais uma cara. informação. Verdade. Eu vi a foto, 1h21, vamos dar uma voz aí pros nossos amigos do RPG, então. Quem é que tem um e-mail aí? eu vou. Puta merda. Queixas Eu vou aqui. do nosso comportamento aqui no programa. Aliás, é o que mais Magro tem Lima, chegado, né? ou seja, o programa tá bom mesmo. Tá né? chegando Tá aí, ótimo. tá chegando aí na América. Tá. Bom, boa tarde, pretinhos. Eu só Boa consigo tarde. ouvir o programa das 18, então espero que seja lido nele. Começamos Não, tá bem, cedo. Porã. Ah, cara. Meu Isso, nome ótimo. é Willy. Meu nome é Willy. Ouvi o Rafinha lendo um e-mail de um Puta ouvinte sobre a vaquinha do RPG. Quer que eu leia, pô? A vaquinha do RPG, que alcançou 2 milhões de reais. Isso, esse A absurdo aí, né? A notícia Esse foi absurdo. tirada do contexto, Rafael. Por quê? Pareceu que as pessoas fizeram doações e não foi bem esse o caso. Não? O grupo lançou essa ideia para reviver um RPG nacional há muito lançado, chamado Tormenta. Atualmente o RPG mais famoso é o Dungeons and Dragons. D&D. Tá? Essa Como é que joga esse RPG? Só pra Já- gente... Nossa, eu não sei nem o que a é isso. nossa Quando vocês audiência- isso, acharam, eu achei é. que era realinhamento postural. Nós já Falaram vamos- nas aulas. nós já vamos chegar lá. Como é que joga, Magro Nós já Lima? Como é que joga isso aí, Magro Lima? Postural global, né? Já vamos perguntar pro Mago aqui, ó. Essa vaquinha boa, não, boa. essa vaquinha não era apenas doação, era uma compra de material antecipado. As pessoas pagavam um valor, mas receberão os livros e o material que será feito pelo grupo. Entendo que pensam em 2 milhões doados, entre aspas, entendo que pensam que é muito, mas na verdade são as pessoas comprando os livros. Se você for Ainda levar é para muito. esse lado, tem que reclamar das pessoas comprando livros na Amazon ou na Saraiva, por exemplo. Bom, só queria esclarecer que isso não foi doação, e sim a compra de material para realizar o RPG. Pra fazer um churrasco esses livros aí. do Willy! E o Willy diz mais.
Willy! Agora Willy vem diz pro mais. Rafinha, vamos lá. Antes que Rafinha, Ai, olha aí. principalmente ele, Pois Rafinha, não. Fala Rafael, DJ Palichol, Não, dia Rafinha, porém. fale... Ele falou Está Palichol aberta a aqui, agenda, teu arroba antigo- Rafinha Rádio. Teu antigo pseudônimo. Sim, é, isso Antes que o Rafinha fale, jogo RPG há bastante tempo. Uhum. É uma ótima forma de ver os amigos rir e conversar sobre várias coisas. Ah, eu As imagino. pessoas com vida social que vejo por aí encontram os amigos e cada uma fica no seu celular. Baita socialização, não é, Rafinha? E antes que alguém fale, saio bastante. Gosto de festas. Não tá bem hoje, né, porém? Não, é que ele Pra escreveu ler o- saiu. Ele escreveu saiu, Ah, não tá. escreveu saiu. Saiu. Ele escreveu saiu. Saio bastante, gosto de festas e dou aula de pagode. Apenas Nossa, tenho esse hobby do RPG. Muito obrigado, Willy! Legal, Willy. Não, Magro Lima, traz pra gente, pelo amor de Deus, o que é jogar RPG, Essa Magro merda aí. Lima? O que Vocês não essa sabem merda? nada. Seja bem objetivo, Tá, Magro Lima. vocês sabem zero sobre o assunto, é isso? zero. Tá. Sem médio. Zero. Não sei nem onde é que joga. Onde é que joga isso? Tá, Eu vou te Joga dizer onde é que joga. Entendi, vai. É lá, viu? É lá. Tu Tá pode vendo jogar aquela em qualquer pedra lá? lugar. Tu pode jogar em qualquer lugar, tá? Um grupo de amigos se reúne e tem um livro com regras, tá? É físico ou virtual? É físico e ele é imaginativo, Rodaica. Isso, Ele não é é. virtual, tu digital, Tipo, entendeu? tu te encontra pessoalmente com a pessoa. Presencialmente. Tu encontra Isso. presencialmente, daí as aventuras Tá. acontecem na tua cabeça. Tu imagina alguma coisa, tá? O Rafinha vai ser o cara que vai narrar pra gente o jogo, tá? E nós quatro Tá. vamos ser jogadores. O Fetter vai ser um guerreiro, a Rodaica vai ser uma maga elfa, o Porã vai ser um ogro gigante peludo do mal, e eu vou ser um elfo, entendeu? E aí o Rafinha Tá, vai onde é ter que esses caras se encontram? É E lá, por que eles é lá como é que que eles eles se em vão qualquer deles. lugar, Eles se Fetter. encontram Na lá. sala de casa, aqui no estúdio, a gente poderia Tá. jogar agora Não, às tô 14. falando dos personagens. Agora tô falando dos personagens. Num Onde é que eles se universo encontram? No universo imaginado. tabuleiro. Não é imaginado. tabuleiro, tá? Tu Não. não precisa ter um tabuleiro exatamente, tu pode só ter na imaginação. E o Rafinha vai Tá. narrando pra gente, ó, vocês agora estão na taverna, vocês se encontraram. Não, tu tá de Tudo na sacanagem imaginação do comigo. Rafinha. Tudo na Não, não, imaginação Isso do não Rafinha. pode ser real. Tudo na imaginação Não, do vamos, Rafinha. tu não tem É nem, real. não tem um console ali, nada pra Não, jogar. não tem, Eu não tô é narrando e tu vai fazer. Digital, cara. Vamos Ah, lá. e a pessoa que Não é nada narra, digital, ela nada. inventa do seu próprio cérebro essa historinha aí. Exatamente. Existem E materiais essa historinha de apoio. se passa num Num determinado lugar, ou eu Isso. poderia Sim. agora, por exemplo, ser a narradora de uma historinha que nós vamos criar aqui no Pretinho? Poderia Isso ser uma seria narradora bonito. aqui, mas tu teria que ser muito criativa na Rodaica, porque tem materiais de Sim, apoio, tá? mas não falta. Existem universos que já Eu são faria o- pré-prontos eu que faria- tu pode usar, entendeu? Eu faria o RPG entendi. do Cara, Elfinho Corcunda. É, pode ser. Tá, mas, ô Magro, É o assim, Finho Corcunda Transamino. mais claramente, estamos E como todos é que nós termina aqui. o jogo? Não, eu tô narrando, aí eu digo assim, Porã é um ogro, né? É um ogro Porã, pelo a mal. sua missão É é isso ir aí. lá em É tal ir lá lugar e- pegar tal coisa. Exatamente. Ah, mas E que aí ele merda vai- isso, E ele cara. vai fisicamente? Ele vai Não, fisicamente não, lá? não, Não, ele vai na na imaginação cabeça. só. É Ele ir pro vai na Pinhal. imaginação. Ah, A cara. Rodaica perguntou quando é que acaba. Ele pode nunca acabar. Diz que o jogo de RPG que mais duradouro, ele tá acontecendo desde a década de 70. Olha só. Olha Os só, caras cara. continuam jogando no É universo por isso que não gigante. nasce mais filho, cara. Não, cara, Os caras eles- não transam mais, ficam Claro com isso aí. que transa. Eu jogava Claro que RPG não, e cara. fiz filho meu. Acontece. Só um. Mas tu ainda E- joga e ou dá já pra jogou? Não, eu levar- não jogo mais. Cara, Dá pra levar pra qualquer terreno, Magro Lima, assim, pra qualquer terreno da imaginação, seja Sim. especialmente uma fértil, assim, Tu uma quer ver uma imaginação coisa? fértil. Tem um sistema de RPG que ele é mais genérico, tá? É um sistema genérico que serve pra qualquer universo. E eu já joguei, por exemplo, num contexto de Guerra do Vietnã. Entendeu? Tá. O cara criou Ah, uma o aventura Vietnã! na Guerra do Vietnã. Então tem lá. Aí as regras são com armas, por exemplo, e não com espadas. Ah. Não tem cavalo, Ô, vai ter um Magnata, jeep. se eu quiser criar divertido, um meu. universo, se eu quiser... tudo bem, Magro, eu sou... curioso, Pause. meu. Pause, eu lá, pause. Se eu quiser Tu criar ia gostar, eu acho, um Paulo, de jogar universo isso. imaginário, uma selva, né? E aí as armas são toras. São toras. Tá. São toras. São cones. Cones. Cones vamos lá. voadores. Que caem na boca das pessoas. Entendi. Tá. Entendeu? E logo Ou que pode ser cai... uns temaki, Logo uns que cai na temaki. boca das pessoas, ele acende com uma brasa assim. Entendi. Tá. E aí? Seria o RPG Roots Reggae. É mesmo, é? Exatamente. Eu acho que ia vender bastante. Já cara. fazer essa Cara, eu parada não aí. entendi muito bem. Mais de o 2 RPG. milhões. Eu não entendi Mas muito o bem. Rafinha, eu por exemplo... entendi, cara, mas Eu é entendi difícil mais ou de menos, alcançar Não, a não prática é. do negócio. O Rafinha, assim. por exemplo, gosta de Caverna do Dragão. Ah, é um exemplo de um Sabe desenho qual- que eu assisti. É que esse há desenho é 20 anos baseado no atrás. RPG, cara. Tá.
O nome dele Baseado originalmente em é quê? Dungeons and Dragons. Tá. E ele é baseado no todo um contexto de RPG. Tem o cara que é o arqueiro, tem o mago, tem o cavaleiro e eles têm uma missão, que é Tá, sair não, daquele tudo bem, mundo. mas eu digo assim, na prática, nós estamos tudo numa sala Tá. aqui. Me dá um exemplo na prática. Estamos nós aqui, eu, Feta, Tá. Rodaico, Isso aqui Porã é e tu. um RPG e tu não sabe, Tá, Rafinha. não é, O não é. rádio é Isso um não é. E aí? Não, tu daí me dá o magro tem que ser o narrador, que ele isso. já tá acostumado. O que tu o diria que pra tu gente diria? fazer? Exatamente. E Pra mim. como que a gente faz na prática, já que nós vamos Isso. continuar nessa sala sem ir lá, Isso. na verdade, fazer o que Isso. mandou a gente fazer. Exatamente. Você Quero saber. Você tem que imaginar o mundo, tá? Qual Tá. é o mundo? Sei lá, a Terra-média do Tolkien, entendeu? Terra o quê? Terra-média. Tá. Cada um de vocês é um personagem. Tá. Você tem que criar o personagem. Daí o Rafinha vai lá e cria um personagem do que ele quer ser. Tá, eu sou o Batman agora. Não leve Vamos o lá. personagem Batman pra não cama. tá nesse universo, não tá entendeu? nesse Tem que universo. criar um guerreiro, por exemplo. É um guerreiro. Tu é o gato Mas guerreiro, tu é o gato guerreiro do He-Man. A Mas gente digamos- poderia jogar Bah. DC Super Heroes, que é um RPG da DC. Tu poderia ser o Batman nesse aí. Nossa. Meu Deus. Tá, eu sou mas o Batman. digamos, Magro, que tu diga pro Rafinha assim, Isso. Batman, Isso. vai lá e mata o ogro. Daí o que Beleza. o Rafinha diz? É. Ok, vou matar o ogro. Atirei. Exatamente. Putz, errei, o ogro Aí- não morreu. É aí tem- isso? não, Ele aí vai tem- dizendo o que vai... Exatamente, só que tem regras pra isso. Ah. Ele, por exemplo, tem um sistema de ataque e defesa. Os atributos do Rafinha como Batman tem que ver, por exemplo, se ele é forte ou não. Se o centro ele de tem utilidade destreza ou tá não. Se o centro de funcionando. utilidade dele tá funcionando ou não. Daí ele roda um Tem uma dado. parte que não tá mais. tá. Aí tem Daí as eu toco regras um dado. do dado. Por exemplo, tu pega um dado de 20 então tem faces. interferências de... Tá, Tem, entendi. tu de só Já elementos. tenho subsídios Pra suficientes fazer isso fim de pra semana. concordar com o Rafinha. Rafinha, Que tô é uma contigo. merda isso, né, É cara? uma merda isso aí. Ah, Tá para, fora velho. desse negócio aí. Para, cara, sai de casa. Eu Vai não correr, tenho vai imaginação caminhar. pra isso Vai aí. Eu fazer tenho imaginação pra alguma outra coisa, coisa. cara. Mas eu não tenho Vai imaginação. transar. Vai, Não, sei lá. Vai transar. Ô, Magnata, Vai, me deu papai e uma- mamãe é melhor que isso aí. Vai ter ideia pro fim de semana Cara, fazer o... vai no Farroupilha RPG. lá fazer um churrasco então Eu com os vou amigos. fazer, Rafinha, tô Faz um esperando. RPG dos Galdério então, Vai ter pronto. o carreteiro Mas- da gente lá, cara. É. Rafinha... Mas veja bem, eu respeito quem joga e Não, gosta. eu Tô também, dizendo que eu não também. vou me adaptar. Eu, É, não tipo tem Titãs, assim, não vou me Eu adaptar ao respeito, RPG. mas eu acho que é coisa de mangolão. Só pra lembrar... Não, Não, deixa- não falei que não isso, acho. não falei isso, não Deixa falei só eu isso. falar uma coisa, tem como piorar, tá? Ah. Tem, Ué, eles ué, vão se reunir tudo e vão me pegar na saída da rádio hoje. Os fracotes Isso A aí. missão hoje é essa. O ovo peludo do mal vai te pegar. Não, mas é o Exato. seguinte, como é que piora, tá? O RPG ele é jogado numa mesa com a imaginação e algumas fichas, alguns livros e tal. Tem uma opção, uma variância que é o LARP, tá? Que é o Live Action Role Playing Game, que os caras se vestem de Jesus. verdade como se fosse personagem. Mas daí aí sai chegamos por lá. aí. Cosplay, Eu tô largando. É uma mistura de Cosplay. cosplay com RPG e vão não. pra rua. Ai, adoro. Tem eu muito amo vampiros, isso. os vampiros fazem Eu muito quero isso. jogar esse negócio aí, desse É negócio legal, RPG. cara. Mas eu só vou na versão fantasiada. Não me chama cara pra ir de do roupa céu, normal. velho. É, isso aí. Eu amor quero de ir com as fantasias. Vamos de Eu LARP, lembrei agora então, daquele Rodaico. episódio. Eu lembrei, Magro Lima, daquele episódio, acho que é da última temporada do Black Mirror. Tá. É, que os caras, eles têm um game lá super evoluído, um console super evoluído, que tu joga normal na tela, mas tem um aplicativo que tu mete na testa aqui. Sim, e aí tu entra no jogo, né? Ai, E aí tu entra, Entra, tu pessoa faz física, parte. É. no jogo e passa a fazer aí- parte do jogo com o personagem que tu escolheu. Um jogo de isso aí. luta. Mas isso aí é a evolução do RPG. É, exatamente. Talvez seja a Porque revolução. A revolução da O RPG originalmente é da década de 70, tá? Os games não eram tão evoluídos. Agora tu tem os MMORPG, que são os Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Que a galera joga no videogame. eu peguei. RPG. Então tu vai ter Warcraft, por exemplo, vários games que a gurizada tá jogando e eles jogam RPG daí digital. Aí eu acho que não é tão legal, porque fica cada um na sua casa lá, sentado com a Sim. bunda na cadeira jogando. Aí não O tem a RPG interação pessoa. Pessoa, Tá, o RPG é o pessoa- jogo do copo nas antigas pra mim. Ah, cara. É mais ou menos Vocês isso. não entenderam nada que eu Ah, falei não, eu mesmo, né? entendi mais. Ah, não, Eu pelo amor de entendi, eu Deus. entendi. Claro que não. Ô, Eu entendi, Magnata. Magro. Eu Ah, entendi. eu Tá entendi. Rafinha, ele tá Eu se entendi. fazendo, Eu cara. entendi, eu O Rafinha entendi, tá cara. dificultando de propósito. Ah, tá é, dificultando desculpa, de meu, olha só, propósito. todo respeito, é um programa de humor, tá tudo certo, galera do RPG. Tá tudo Conselho certo, que eu né, faço, Rafinha? de repente faz outra coisa às vezes, não fica tão focado só Às nisso. vezes. Classificar.